Meus amigos santistas, acabou de acontecer notícia quente, quentíssima saindo direto dos bastidores do Peixão. E eu garanto para você, hoje tem informação que vai te deixar de boca aberta. E olha, a última notícia tá pegando fogo, coisa séria. Daquelas que mexem com o humor de qualquer torcedor, que ama o Santos de verdade. Então, se você é santista raiz, já detona o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo até o final, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre essa bomba que estourou agora. A verdade é que o ambiente antes de Santos e Sport já estava carregado. O time entra em campo sabendo que cada jogo é uma decisão, que cada ponto pode ser a diferença entre permanecer na Série A ou reviver aquele pesadelo que ninguém quer nem imaginar de novo. A campanha foi abaixo do esperado, tropeço atrás de tropeço, e a reta final virou uma corda bamba. Contra o Sport não era só mais uma partida, era sobrevivência. E mesmo nesse cenário, bastou a bola rolar para um detalhe já causar revolta. Logo no início, Guilherme se lança pela direita, faz a jogada, sofre um pênalti claro e a arbitragem simplesmente ignora. A torcida explode na arquibancada e o clima esquenta de vez. Mas o que ninguém esperava era que, além da revolta com a arbitragem, o alvo das críticas naquele momento seria justamente ele. Neymar, o camisa 10 que entrou em campo no sacrifício por causa de uma lesão diagnosticada durante a semana, começou o jogo sendo cobrado por parte da torcida. Entre os comentários que pipocaram nas redes, um chamou especialmente atenção. Neymar literalmente estraga o Santos bizarro. Esse jogo vai ser horrível. É o tipo de frase que ferra e que pesa, principalmente para um jogador que voltou ao clube movido por amor e que até então vinha sendo peça essencial na luta contra o rebaixamento. E aí entra um ponto que quem assiste de fora muitas vezes não entende. Neymar não estava 100%. Sentia dores no joelho, corria risco de sequer entrar em campo, mas treinou durante a semana, se colocou à disposição, quis jogar. Entrou porque sabe que nesse momento Santos precisa mais do que técnica, precisa de liderança, de alguém que assuma bronca, que dê cara ao jogo e que carregue o time quando o psicológico já está no limite. E mesmo assim foi criticado antes mesmo de encostar na bola. Só que Neymar tem aquela característica que poucos craques no mundo mostram com essa frequência: a capacidade de responder dentro de campo, de transformar vaias em gritos de gol, de converter crítica em combustível. E foi exatamente isso que ele fez. O jogo estava amarrado, o Sport fechado e o Santos pressionando como podia. Até que Guilherme, o mesmo que sofreu pênalti não marcado, arranca pela direita, leva a jogada até o limite e rola para Neymar sozinho pela esquerda. Ali, com frieza de craque e precisão de veterano, ele corta, escolhe o canto e manda para dentro. Placar aberto, golaço. E a Vila Belmiro vem abaixo. Ali não era só um gol, era uma resposta. A volta por cima era Neymar mostrando que mesmo no sacrifício entrega o que tem e não parou por aí. Além de abrir o placar, Ney ainda distribuiu o jogo, buscou tabela, chutou de longe, deu assistência para João Schmidt e acabou sendo protagonista absoluto da goleada por 3-0. Ele, Lucas C. contra e Schmidt marcaram, mas o nome da noite foi só um: Neymar. E não foi só dentro de campo que ele respondeu. Após a partida, ainda na zona mista, Neymar desabafou sobre críticas e boatos que circularam na imprensa nos últimos dias e desabafou pesado. Disse que muitas coisas inventadas o entristecem, que por mais que seja um jogador mundialmente conhecido, antes de tudo, é um ser humano e que a quantidade de baboseiras que ouviu na semana foi prejudicial. E aí ele soltou o recado que muitos jornalistas precisavam escutar. Vocês que noticiam as coisas têm que tomar muito cuidado. Isso é prejudicial para a mente do ser humano. Para quem vive a rotina de cobrança e pressão no futebol, é importante ouvir isso. Neymar pediu respeito e pediu de forma direta, mas à noite ainda aguardava outro detalhe importantíssimo. Neymar garantiu presença no próximo jogo contra o Juventude fora de casa, mesmo sentindo dores, mesmo desgastado, mesmo sabendo que a sequência é pesada, que o risco é grande e que a pressão é enorme. Ele não fugiu, com certeza sem hesitar, e explicou que a prioridade agora é colocar o Santos onde merece na Série A. E nos bastidores, onde muitas vezes a torcida não vê, o impacto dele tem sido ainda maior. Muita gente lembra das cobranças fortes que ele fez no elenco após o jogo contra o Flamengo.
Aquilo gerou tensão, incomodou alguns jogadores e repercutiu mal. Só que dessa vez o camisa 10 mostrou outra postura, mais tranquila, mais acolhedora, conversando individualmente com os mais jovens, incentivando os mais experientes, trazendo união. Ele entendeu que o momento precisava disso. União. Essa mudança foi tão significativa que membros da comissão técnica elogiaram abertamente a nova postura. Disseram que Neymar tem sido ponte entre treinador, elenco e direção e que o ambiente ficou mais leve por causa dessa liderança mais equilibrada. E isso faz diferença. Neymar se tornou não só o protagonista técnico, mas também emocional do elenco. Mesmo longe do auge físico, ele tem se dedicado nos treinos, se colocado à disposição, assumido responsabilidade e mostrado comprometimento diário. Pessoas próximas ao clube dizem que ele tem sido um exemplo silencioso, treinando forte, chamando conversas, corrigindo erros e mobilizando o elenco para os 2 últimos confrontos da temporada. E o Santos precisa muito disso agora. Com 41 pontos e na 15ª posição, a equipe sabe que não há margem para erro. Os jogos contra Juventude e Cruzeiro são decisivos. Um tropeço pode colocar tudo a perder. Uma vitória pode salvar a temporada. E para a diretoria e comissão técnica, ter Neymar como líder nessa reta final pode ser o fator que define o destino do clube. Dentro de campo, ele soma 5 gols importantes no Brasileirão. Gols que tiraram o time do buraco em diferentes momentos contra Flamengo, Mirassol, Juventude e agora contra o Sport. Fora de campo, ele tenta segurar o grupo, tenta reorganizar o ambiente, tenta manter o clube unido em um momento onde cada detalhe pesa. A verdade é que para muitos jogadores do elenco, a presença de Neymar inspira. Mostra que mesmo com tudo que já conquistou, ele está ali correndo, se doando, sentindo dor, mas encarando o problema de frente. E quando o jogador mais famoso do país demonstra esse nível de compromisso, os outros seguem. Agora, torcedor, eu quero te ouvir. Depois de tudo isso, depois de críticas, gol, assistência, liderança, desabafo e comprometimento, qual é a sua opinião sobre a atuação e a postura do Neymar? Você acha que ele está sendo fundamental na luta contra o rebaixamento ou acredita que as críticas são justificadas? Comenta aí embaixo porque a sua opinião ajuda demais a conversa continuar e o canal a crescer. Enquanto você comenta, se liga só nessa outra notícia do Santos de hoje. E se você acha que a história da noite para o torcedor santista parou por aí, você está muito enganado, porque tem mais bastidor pesado vindo à tona. E essa parte aqui explica porque o clima dentro do elenco está tenso, porque há tanta preocupação nos corredores da Vila Belmiro e principalmente o que pode acontecer com 2 peças-chave do time nas próximas rodadas. E torcedor, preste muita atenção, porque agora a conversa fica ainda mais séria. A verdade é que enquanto o Santos comemorava a vitória e a atuação decisiva de Neymar, uma notícia começou a circular pelos bastidores e pegou todo mundo de surpresa. Tiquinho Soares virou dúvida para os últimos 2 jogos e isso muda muito mais coisa do que parece. Tiquinho, mesmo sem marcar, contra o Sport, fez um primeiro tempo muito bom, segurou o zagueiro, brigou, abriu espaço e foi essencial na construção das jogadas. Só que ele voltou para o vestiário reclamando de dor no joelho, conversou rapidamente com a comissão técnica e no intervalo foi informado de que não teria condição de voltar. A situação gerou uma preocupação imediata porque o jogador sentiu um desconforto que não é simples. O Santos, já sabe, pode perder um dos seus referenciais ofensivos justamente na fase mais crítica da temporada, mas o problema não acaba aí. Do outro lado dessa história está Neymar, que apesar do gol, da assistência e da entrega acima da média, jogou em condições que só agora foram reveladas com mais clareza. O torcedor viu que o craque estava jogando no sacrifício, mas ninguém tinha ideia do quanto ele estava se submetendo para estar em campo. E isso depois da partida começou a ser detalhado por gente de dentro do clube. Foi confirmado que Neymar atuou com uma proteção tripla no joelho. Não era apenas uma faixa, não era só aquele reforço básico que jogadores usam em desconforto simples. Era uma composição montada, praticamente para segurar a articulação no lugar durante 90 minutos de intensidade. A primeira camada era uma fita adesiva elástica usada para aliviar a dor e dar sustentação. Em seguida, ele usava uma faixa mais rígida, para impedir que o joelho expandisse ou sofresse movimentos que pudessem agravar a lesão no menisco. Para completar, uma meia de compressão subia da coxa até o tornozelo, estabilizando toda a perna. Ele entrou em campo sabendo que cada movimento precisava ser calculado, sabendo que não estava 100%, mas optou
Por jogar e não para aparecer, não para gerar manchete, mas porque, como o próprio pai disse antes da partida, era por amor à camisa. E o torcedor precisa entender uma coisa importante. A lesão não impede Neymar de jogar, mas pode piorar. Cada dividida, cada mudança de direção, cada arranque é um risco real. Não é drama, não é exagero, é a realidade de um camisa 10 que sabe que pode comprometer inclusive sua presença na Copa do Mundo. Mesmo assim, ele assumiu o risco porque o Santos precisava dele na cabeça de Neymar. O momento do clube falava mais alto. Essa entrega, esse comprometimento e essa postura de liderança silenciosa têm sido muito elogiados dentro do elenco. Ainda mais agora quando o ambiente se estabilizou e o time parece ter encontrado uma linha de união. Enquanto isso, Tiquinho passa por avaliações e ainda não tem garantia de que terá condição de estar em campo contra o Juventude. Se ele não jogar, o Santos perde uma referência importante dentro da área. Alguém que segura a marcação, que participa fisicamente das jogadas, que abre espaço para Neymar, Guilherme e quem mais vem de trás. Isso afeta diretamente o plano de jogo. E com 2 confrontos decisivos pela frente, cada peça faz diferença. Essa é a realidade do Santos neste momento. Um elenco pressionado, 2 jogadores fundamentais em situações físicas delicadas e um clube que precisa desesperadamente somar pontos para não cair novamente. É clima de final, é clima de tudo ou nada. E o torcedor precisa saber de cada detalhe para entender o tamanho dessa reta final. Agora eu quero ouvir você, torcedor. Como você enxerga essa situação? Acha que o Neymar deve continuar jogando, mesmo no sacrifício? Está preocupado com a ausência do Tiquinho nos próximos jogos? O que esse Santos precisa ajustar para garantir de vez a permanência na Série A? Comenta aí, porque eu quero muito saber a opinião da nação santista. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e hype esse vídeo para que o YouTube entregue para mais santistas e ajude nosso canal a continuar crescendo. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração.